Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316. Nós estamos aí ministrando o curso de Escatologia Bíblica e hoje nós começaremos a estudar a lição de número 9 sobre o relógio escatológico. Vamos entender um pouco mais quem é o relógio escatológico e que esse relógio escatológico pode estar indicando para nós, ok? Espero que vocês tenham passado uma ótima semana, como sempre, na presença do Senhor Jesus Cristo, como sempre, com o Espírito Santo nos ajudando, nos guiando, nos dando discernimento do que devemos e não devemos fazer. Eu sei que nesse mundo que nós vivemos a cada dia, nós enfrentamos lutas, batalhas e muitas vezes enfrentamos dúvidas. Então, quando nós estivermos com dúvidas, ninguém melhor que o Espírito Santo de Deus, ninguém melhor que a oração que nós elevamos até o nosso Pai querido, em nome de Jesus sempre, para nos fazer entender o que é o plano dele para nós e que nós possamos caminhar em caminhos iluminados, sempre iluminados pela palavra de Deus. Porque se nós caminharmos na escuridão, a chance que nós temos de tropeçar em alguma pedra, tropeçar em algum buraco e cair é muito grande. Por isso que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, porque a palavra de Deus ilumina nossos caminhos, nos dá direção, nos faz enxergar, nos mostra para onde nós temos que ir. Ok, pessoal? Então é isso aí. O curso de escatologia, nós estamos na lição 9, porém nós já tivemos aí uns 12 ou 13 vídeos, porque tem algumas lições que a gente não consegue finalizar em apenas uma aula, né? Nós precisamos às vezes de duas aulas para finalizar uma lição, porque a gente se aprofunda um pouquinho mais, a gente traz diversos versículos para nos apoiar, né? Para que nós possamos aprender melhor a palavra de Deus e aquilo que nós estamos explicando. Ok, pessoal? Então, se você está chegando agora, se esse é o primeiro vídeo, a primeira videoaula que você está vendo, procura aqui no canal Alessandro Moraes, Gospel Tech 316, a playlist. Tem duas playlists. Tem uma playlist que é um curso do Alicerces Firmes, é um curso da criação até Cristo. São 50 lições, 50 aulas maravilhosas. E tem esse segundo curso que nós estamos aprendendo agora, que é sobre escatologia bíblica. E você pode ver desde a primeira aula, tá? Tá tudo gravado lá direitinho, desde a primeira aula até o dia de hoje. Então, se você não assistiu às outras, vale a pena você assistir, ok, pessoal? Bom, então gostaria de estar orando com vocês para nós darmos início à aula de hoje. Que o Senhor Deus possa realmente nos orientar em todas as coisas. Pai amado, Senhor Todo-Poderoso, nós te adoramos, ó Pai, nós bendizemos o teu santo e poderoso nome. Nós nos achegamos até a ti, Senhor, como filhos, Senhor, como aqueles que foram adotados por Ti, ó Pai, através do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado, ó Pai. Nós sabemos que nós não somos a figueira, Senhor, que a figueira é Israel, mas nós sabemos, através da Tua palavra, que nós fomos enxertados, Senhor, na figueira. Nós fomos adotados, ó Pai. Muitas vezes, Senhor, nós não temos o mesmo privilégio dos primogênitos, mas nós somos filhos e somos amados por Ti, ó Deus. Disso eu tenho certeza. E nós desfrutaremos da salvação eterna. Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nos ajude nessa aula de hoje, nos dê sabedoria, Pai, nos revela, Senhor, o Teu propósito e que nós possamos deixar tudo isso na nossa mente, no nosso coração, nós possamos realmente aprender a Tua palavra e praticá-la a cada dia em nossas vidas, ó Pai. Obrigado por tudo, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, então, nosso curso de escatologia, hoje nós estamos aqui na lição de número 9, que é o relógio escatológico. Relógio escatológico.
Quando a gente fala, já falei algumas vezes em relógio escatológico, olha, o relógio escatológico está avançado, não volta mais atrás, né? Nós já entramos num período onde não tem mais como voltar atrás. Então, o que que significa esse relógio escatológico? Bom, relógio, nós conhecemos, é um instrumento para a medição do tempo. Então, através dos relógios, nós sabemos a hora e os minutos. Então, ele nos passa o tempo, né? E o relógio escatológico. O que seria o relógio escatológico? Seria também algo que vem nos mostrar o tempo. Mas que tempo que é esse? São as horas e os minutos? Não. É o tempo que está prometido na palavra de Deus, da promessa dele de Jesus retornar, de acontecer o arrebatamento, de acontecer o período da grande tribulação, de acontecer o milênio de Cristo, o reinado de Cristo por 1000 anos na terra, de acontecer o julgamento do grande trono branco, que é o julgamento final. Então, todos esses eventos, né, todas essas profecias que estão para acontecer, e nós não sabemos ainda exatamente quando vai acontecer, nós podemos ter uma ideia através de quem? Através do relógio escatológico, que é Israel, também chamado de figueira, a figueira. Nós vamos ver aqui no versículo de Lucas 21 que Israel é a figueira. Jesus chama Israel da figueira. Então, é através do povo de Israel, através aí de Israel, que nós podemos sim ter uma noção do tempo que falta para acontecer todas essas coisas, ok? Então, Israel ele é o eixo central do programa escatológico divino. Então, ou seja, todas as coisas que vão acontecer, elas estão sempre relacionadas a Israel. Predição sobre a dispersão de Israel. Então, Israel também, o povo de Israel foi disperso, né, da cidade deles, do país deles, da nação deles. E aí nós podemos ver aqui em Levíticos 26 isso sendo prometido. Vamos dar uma olhada aqui no versículo. Então, Levítico 26 diz assim: Espalharei vocês entre as nações e desembainharei a espada atrás de vocês. Sua terra ficará deserta e as suas cidades em ruínas. Quanto aos que sobreviverem nas terras dos seus inimigos, encherei o seu coração de tal pavor que fugirão assustados ao movimento de uma folha. Fugirão como se estivessem sendo perseguidos por homens armados de espadas e cairão, sem que estejam sendo perseguidos por alguém. Sem que ninguém persiga esses israelitas. Eles cairão, tropeçando uns nos outros, e caídos uns sobre os outros, serão facilmente apanhados e destruídos pelos inimigos. Né? Então está aí um livro de Levítico, já falando, profetizando sobre o que aconteceria com os judeus, com os israelitas. Então isso é chamado de dispersão, né? Quando os judeus têm que sair da sua terra, deixar a sua terra. Bom, as promessas de Deus ao pai da nação israelita, chamado também de Abraão, está em Gênesis 12. Vamos ver Gênesis 12 e depois 7. Então o Senhor disse a Abraão: Deixa a sua terra, os seus parentes e a casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrar. Farei de você o pai de uma grande nação. Abençoarei você e tornarei o seu nome famoso. E você será uma bênção para muitos. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: Vou dar esta terra aos seus descendentes. E Abraão construiu ali um altar
para lembrar o aparecimento do Senhor, do anjo. 17:8. E darei a eles toda a terra de Canaã, continuando, onde você está morando como estrangeiro, e ela será para sempre, né? Para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Então quer dizer que apesar lá em Levítico, Moisés escrever que o povo de Deus, o povo israelita, seria disperso, Deus, ele ainda continuaria fiel à promessa que ele fez a Abraão, que foi antes aqui de Moisés, ok, pessoal? Foi antes de Moisés, tá? A predição da volta de Israel à sua terra, né? Então aqui nós vimos o povo sendo disperso, a promessa sendo disperso, vimos que Deus iria continuar fiel às promessas que ele fez, né? A Abraão, está em Deuteronômio 7, 9, 32, 9 a 11, Salmos 89, 1. Então procure entender, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, Deus fiel, que por 1000 gerações mantém a aliança e a misericórdia com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então a palavra de Deus diz que para aqueles que amam a Deus e para aqueles que obedecem o seu mandamento, Deus é misericordioso e Deus mantém a aliança, ou seja, mantém as promessas por até 1000 gerações. Em Deuteronômio 32, de 9 a 11, a palavra diz assim: Sim, porque Jacó é a herança do Senhor. Ele encontrou Israel em terra deserta, numa região árida e no meio de uivos de animais. E ele cuidou bem do povo, com todo carinho, guardou-o como se fosse a menina dos seus olhos. Abriu as asas sobre os filhos de Israel, como a águia faz com seus filhotes. Como ela carrega os filhotes em cima das asas, o Senhor levou o povo que ele escolheu. Então, Deus sempre guardando o povo de Israel, Deus sempre cumprindo com as promessas que ele faz. Salmo 89, 1. Cantarei para sempre o grande amor do Senhor. Anunciarei com a minha boca a sua fidelidade por todas as gerações. Então, aqui, mais um versículo indicando que Deus é fiel. Bom, a predição da volta de Israel à sua terra, depois da dispersação, né? Jeremias 24 e Ezequiel 36. Então, Jeremias 24 diz assim: Cuidarei deles com muito amor e os trarei de volta à terra de onde foram levados. Eu os ajudarei a crescer, em vez de castigar com a destruição. E eles serão plantados como árvores, e não os arrancarei. Ezequiel: Pois eu os reunirei dentre todas as nações por onde vocês andam espalhados, e depois os levarei de volta para a sua própria terra. Vocês viverão na terra de Israel, a terra que há muito tempo eu dei aos seus antepassados. Lembra da promessa a Abraão? Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, mais uma promessa de Deus que, apesar da dispersação, depois em Roma, depois da crucificação de Jesus, os romanos acabaram, né? Por volta de 70 depois de Cristo, os romanos acabaram com a cidade de Jerusalém e espalharam, né, fizeram os judeus se dispersarem, espalharam, tiraram os judeus de lá. E cada judeu foi para uma nação diferente. E aí Deus está falando aqui, na sua promessa, que ele faria esses judeus que foram morar em outras nações, aqueles que sobrevivessem, eles colocaria no coração deles e os traria de volta a Jerusalém.
Bom, a promessa de restauração material e espiritual de Israel. Então também tem uma promessa de restauração, tanto material como espiritual. Está em Amós 9, Joel 2 e Ezequiel 34. Então Amós 9 diz assim: E eu mudarei a sorte do meu povo, Israel, e eles reconstruirão suas cidades destruídas e morarão nelas mais uma vez. Eles plantarão suas vinhas e pomares, comerão os frutos e beberão o seu vinho. Eu plantarei Israel em sua própria terra, e nunca mais serão arrancados da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Então, uma vez que o povo de Israel conseguiu novamente, em 1948, o reconhecimento de ser uma nação, eles jamais serão novamente arrancados de lá. Então, todas essas guerras, rumores de guerras que existem, conflitos entre o povo islâmico e, enfim, o povo judeu, com certeza o povo judeu jamais vai perder a guerra, né? Eles não vão sair da terra deles. Ninguém vai tirar o povo judeu mais da terra deles. Por quê? Porque é uma promessa de Deus e Deus cumpre tudo o que ele promete. Joel 2 diz assim: E depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E naqueles dias derramarei o meu espírito até sobre os meus servos e minhas servas, e colocarei sinais estranhos na terra e no céu: sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol vai escurecer e a lua vai ficar vermelha como sangue, antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que pedir socorro ao nome do Senhor será salvo. Olha só, pessoal. Quem será salvo desse grande dia terrível do Senhor? Todo aquele que pedir socorro ao nome de Jesus, o Senhor. Todos esses serão salvos. Até mesmo no Monte Sião e em Jerusalém, alguns ainda escaparão, assim como o Senhor prometeu. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. E Ezequiel 34, 27 a 28 diz assim: As árvores darão seus frutos e a terra produzirá muito alimento. Minhas ovelhas viverão em segurança na sua terra, e elas saberão que eu sou o Senhor. Quando eu quebrar as correntes do seu jugo, quando libertar o meu rebanho das mãos daqueles que as escravizaram. Não serão mais atacadas por outras nações, e nem servirão de alimento aos animais ferozes. Habitarão seguras em sua terra, e viverão em perfeita segurança, e ninguém lhes causará medo. Né? Então nós cremos que essa profecia sobre o povo de Israel se cumprirá no milênio, né? No milênio de Cristo, quando Cristo estiver realmente sendo o rei dessa terra. Ele vai governar essa terra por 1000 anos, depois dos eventos do arrebatamento, depois do evento da grande tribulação, depois do evento da guerra do Armagedon, tudo isso, quando tudo isso passar, essas coisas terríveis passar, Jesus ainda governará por 1000 anos essa terra. E aí sim, o povo judeu terá sossego. A promessa de restauração material e espiritual também tem a restauração de Israel no dia da angústia de Jacó. Ezequiel 37, 21, 28 e Jeremias 39. Ezequiel 37 diz assim: E diz-lhes, assim diz o soberano Senhor, reunirei meu povo dentre todas as nações, nas quais estão espalhados. Reunirei o meu povo e os levarei de volta à sua própria terra.
Lá farei de Israel e Judá uma única nação. Terão um único rei e nunca mais se dividirão em duas nações. Né? Por que fala isso? Porque enquanto estava até o rei Davi, era uma nação só. A partir do rei Salomão, depois do rei Salomão, se dividiu em duas. Né? Aí foi proclamado rei de Israel e rei de Judá. Então, o que era uma nação só, aonde Davi, aonde seu filho Salomão governou, depois de Salomão, dividiu-se em duas. Então, a palavra de Deus aqui está dizendo que se tornará novamente uma nação e não se dividirá mais. Então, nunca mais eles mancharão sua vida com seus ídolos e imagens detestáveis. Abandonarão seus antigos pecados. Eu mesmo libertarei o meu povo de seus pecados e apostasias. Eu mesmo purificarei o meu povo. Assim, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi será o seu rei, o único pastor dos israelitas. Né? Está se referindo aí a Jesus. E eles obedecerão aos meus mandamentos e viverão conforme as minhas leis. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a mesma terra onde viveram os primeiros filhos de Israel, né, os 12 filhos de Jacó. Lá viverão para sempre. Lá viverão seus filhos, netos e bisnetos. E o meu servo Davi os governará para sempre, ou seja, Jesus. Farei uma aliança de paz com eles, uma aliança que durará para sempre. Abençoarei e multiplicarei Israel, e o meu santuário estará entre eles para sempre. A presença de Deus estará entre eles para sempre. E habitarei para sempre entre eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Os outros povos saberão que eu sou o Senhor, o Deus que separou Israel para receber minhas bênçãos, quando o meu templo estiver para sempre no meio deles. Jeremias 39. Servirão ao Senhor, o seu Deus, e a Davi, o seu rei, escolhido por mim, diz o Senhor. Ezequiel 34, 23. Darei às minhas ovelhas um pastor especial, e ele cuidará delas, e lhes dará alimento. E esse pastor será o meu servo, o rei Davi. Então, todos esses versículos aí, quando se fala em escatologia, em profecia, está falando, na verdade, do rei Jesus, né? Que Jesus vai governar. Então, subentende-se porque Jesus é da linhagem de Davi, ok? Vamos lá, voltar aqui então. E disse-lhe uma parábola: olha para a figueira e para todas as árvores. Quando começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Lucas 21, 29 e 30. Bom, pessoal, então aqui, que nós vimos aqui, só fazer um resumo, né, é que, primeira coisa, Deus deu a terra de Israel, é a promessa de Deus desde Abraão, né? Desde Abraão, o pai da fé, desde Abraão que recebeu a promessa que a partir dele, a partir do seu descendente, surgiria uma nação muito grande, né? Desde essa promessa que Deus deu a Abraão, ele diz que a terra seria dos israelitas, né? E depois disso, Deus também avisa os israelitas, né, que se eles desobedecessem, que se eles não cumprissem as ordenanças de Deus, que não buscassem a Deus, que não amassem mais a Deus, mas amassem os ídolos de outros povos, e fizessem tudo aquilo que Deus não gostaria que eles fizessem, que eles seriam tirados da terra, eles seriam dispersos. Mas nós vimos aí que Deus sempre continua fiel às suas promessas. Ou seja, o que ele prometeu a Abraão, ele iria cumprir. E aí nós vimos também que, apesar do povo ter sido disperso, na Bíblia tem lá
que a volta de Israel à sua terra é certa. E isso aconteceu, né? Por volta de 1844, mais ou menos, o povo judeu que estava disperso em outras nações, eles começaram a sentir o desejo de retornar para Israel, que na verdade, naquela época de 1844, mais ou menos, era o estado da Palestina lá. Por quê? Porque 70 anos depois do nascimento de Jesus, o Império Romano praticamente destruiu ali e expulsou todos os israelitas dali. E depois disso, outros povos foram lá e ocuparam aquele território. Então, quando os judeus resolvem começar a voltar para a sua terra, a terra prometida, naquele momento estava lá a Palestina. Os palestinos estavam lá ocupando a terra. E aí os israelitas começam a chegar novamente à terra deles. E depois, em 1948, quando já tem um número enorme já de israelitas lá ocupando a terra, a ONU declara Estado de Israel, né? E por isso que é a briga, né, até hoje ali do Estado palestino com Israel, porque eles estavam ocupando todas aquelas terras, né, por quase 2.000 anos e de repente o povo de Israel começa a voltar para a terra deles e depois são considerados novamente um Estado, o Estado de Israel. Por isso que há a briga, né? Eles tiraram novamente dos palestinos algo que eles estavam ocupando. Mas enfim, tudo isso era a promessa de Deus, a promessa de restauração dos israelitas. E enfim, nós vimos que todas as coisas realmente acontecem sempre tendo Israel como foco, tá? Por isso que nós chamamos Israel sendo o nosso relógio escatológico. Você quer ter noção, você quer ter ideia em que tempo que nós estamos vivendo e o que está para acontecer, quando vai acontecer, fiquem de olho em Israel. Procurem saber tudo o que está acontecendo em Israel, tanto a parte política, quanto a parte geopolítica, quanto a parte física, quanto aos povos que estão acontecendo. Procure informações, procurem canais no YouTube, procurem pessoas que divulgam o que realmente está acontecendo com Israel, que através disso você vai ter noção de tempo, tá? Então, Israel é o nosso relógio escatológico. E como Jesus disse, ali no último versículo que nós lemos, em Lucas 21, 29 e 30, olha a figueira, tá? Quando essa figueira começar a brotar, dar fruto, vocês sabem que perto está o verão, né? Geralmente, em qual estação que se começa a brotar? Primavera. E depois da primavera vem o quê? O verão. Então Jesus disse: olha a figueira. Quem é a figueira? É Israel. Então, quando Israel começar a brotar, começar a renovar, começar a acontecer as coisas, saiba que está perto o verão. Ou seja, saiba que está perto Jesus de voltar novamente. Ok, pessoal? Eu sei que é um assunto que não é fácil de se entender e muito menos fácil de se explicar, tá? Mas espero que assim vocês tenham pelo menos entendido o básico, ok? E qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou tentar responder de uma forma melhor e tirar a dúvida de vocês. Bom, quanto à dispersão e regresso de Israel, que nós vimos ali em cima. Então a dispersão aconteceu em agosto de 586 antes de Cristo, tá, pessoal? Antes de Cristo, quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, destruiu Jerusalém e o templo com fogo e exilou o povo da Babilônia. Exilou o povo na Babilônia. Desculpa, pegou o povo de Jerusalém e levou cativo na Babilônia. Lembrando que o mesmo já havia levado uma boa parte dos judeus cativos. Em 2 Reis 24:20
em 25, 21 e Jeremias 32, 24, nós vamos ver justamente isso aí. Vou pegar aqui. Então, 2 Reis 24, 20. Assim o Senhor, em sua ira, finalmente lançou para longe da sua presença o povo de Jerusalém e de Judá. E então o rei Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia, da Babilônia. Né? Então, por que o povo de Jerusalém e de Judá foram exilados? Por que eles foram expulsos da terra que Deus havia dado, havia prometido e dado a eles? Porque o Senhor estava irado com eles, porque eles não obedeciam mais ao Senhor, porque eles não buscavam mais a Deus, não amavam mais a Deus, ok? 2 Reis 25, 21. Na terra de Amate, onde o rei mandou executá-los. Assim Judá foi levado para o exílio longe da sua terra. Então, nós podemos ver que tanto Jerusalém como Judá, porque lembra que eu falei alguns minutos atrás que até o rei Salomão era um reino só. E depois o rei Salomão se dividiu em dois reinos, Jerusalém e Judá. Então, primeiro foi levado cativo o povo de Jerusalém e depois foi levado cativo o povo de Judá. Jeremias 32, 24. Agora, os soldados da Babilônia já estão levantando rampas junto aos muros de Jerusalém para invadir a cidade. Não há salvação para Jerusalém. Ela será destruída pela guerra, pela fome e pela doença. Tudo o que o Senhor anunciou está acontecendo de acordo com os seus planos, ok? A gente vê que tudo aquilo que Deus tinha avisado, tudo que Deus tinha advertido o seu povo de Israel estava acontecendo. E nos dias de hoje, trazendo isso para os dias de hoje, Deus tem também avisado a população, tem avisado as pessoas através da sua palavra, através das pregações, através desses canais do YouTube, como o meu canal, que tenta ensinar e pregar a palavra de Deus, que Jesus voltará e que aqueles que não amarem a Deus, aqueles que não entregarem a sua vida na mão do Senhor através de Jesus Cristo, não serão salvos, ou seja, não escaparão da condenação. E isso é muito sério. Então, da mesma forma que Deus avisou naquela época e cumpriu os seus planos, ele também vai cumprir os seus planos quando chegar o tempo determinado. Ok? Vamos lá. A partir dessa data, 586, é que se contam os 70 anos de cativeiro na Babilônia. Né? Então, o regresso deles, né? O regresso depois de 70 anos em cativeiro, fora da cidade, fora da nação, fora da terra deles, exilados na Babilônia, então começa o regresso. E esse regresso, o retorno deles, se deu pelo edito, pelo edital do rei Ciro, o rei persa, o rei Ciro. Então já era ali não mais o império da Babilônia, mas era o império de Persa, né? O rei Ciro, não mais Nabucodonosor, mas o rei Ciro. Então Esdras 1, de 1 a 4, e depois através também de Artaxerxes, né? Outro rei, em Esdras 7, 11 e 13. Então o regresso fica marcado, fica constituído através de Ciro e depois por Artaxerxes. Então vamos ver lá Esdras 1 e Esdras 7. Esdras 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor tinha dito por meio do profeta Jeremias. O Senhor despertou o coração de Ciro para fazer uma proclamação em todo o seu reino, todo o seu império, e o fez também por escrito. E assim declara Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e mandou-me construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertence
ao seu povo: vá para Jerusalém de Judá para reconstruir esse templo do Senhor, que é o Deus de Israel, o Deus que habita em Jerusalém. Faço votos de que as bênçãos de Deus estejam com vocês. Os vizinhos devem ajudar nas despesas daqueles que voltarem para sua terra, doando prata, ouro, bens, animais e além das ofertas voluntárias para o templo em Jerusalém. Então, o rei Ciro emite um decreto, um dito, liberando o pessoal que era ali de Jerusalém voltar para lá para poder reconstruir o templo do Senhor. Esdras 7. O rei Artaxerxes deu essa carta a Esdras, ao sacerdote e estudioso dos mandamentos de Deus para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, para Esdras, o sacerdote e escriba da lei do Deus dos céus. Saudações. Estou decretando que qualquer descendente de Israel, do meu reino, incluindo os sacerdotes e levitas, pode voltar para Jerusalém com você. Então, Artaxerxes estava liberando ali, né, para que todo o pessoal que era israelita pudesse voltar com Esdras, né, junto com Esdras. Então, estava liberando o povo do cativeiro. Bom, segundo alguns estudiosos, este acontecimento tem alguma relação com as 70 semanas de Daniel. Daniel 9, 24. Vamos ler aqui. Daniel 9, 24. O Senhor determinou 70 semanas de castigo sobre Jerusalém e seu povo, para restringir a transgressão e acabar com o pecado. Toda a culpa do povo será apagada. Então o reino da eterna justiça começará, e o lugar santíssimo será ungido para cumprir a visão e a profecia. Então foi o anjo Gabriel que deu essa mensagem para Daniel, né, falando que Deus havia determinado 70 semanas, né, de castigo sobre Jerusalém e seu povo para restringir a transgressão, para eles reaprenderem que eles estavam errados, para eles aceitarem que eles estavam pecando, que não estavam adorando o Senhor, não estavam reconhecendo a Jesus Cristo, né? Então, 70 semanas. E essas 70 semanas de Daniel, só para a gente ilustrar aqui um pouquinho e bem rapidamente, não quero me ater a isso porque é um assunto muito extenso, mas conta-se a partir, né, da restauração do retorno do povo exilado para sua terra em Israel, conta-se 7 semanas mais 62 semanas, né? E cada semana nós entendemos que são semanas de anos, né? Não são semanas de dias, mas semanas de anos. Então, 7 semanas seriam aí 7 vezes 7, seriam 49 anos, né? Cada semana 7 anos, então 7 vezes 7, 49 anos. E depois mais 62 semanas, né? Mais 434 anos, se não me falha a memória. Então, 7 semanas mais 62 semanas são 69 semanas. E essa 69ª semana, ela termina, muitos estudiosos dizem que ela termina quando Jesus Cristo foi crucificado e a partir desse momento começou a época da graça, da igreja. Então, até Cristo, até a crucificação de Cristo, do retorno do povo exilado até a crucificação de Cristo, se passaram aí 69 semanas, né?
ou 483 anos. E falta então ainda se cumprir a, a última semana, né? A última semana ainda não se cumpriu dessa promessa, dessa mensagem que o anjo Gabriel passou a Daniel. E nós cremos que essa última semana, que é a 70ª semana, né? A semana número 70, que serão aí os últimos 7 anos dessa promessa, será justamente os 7 anos da grande tribulação. Ok, pessoal? É uma semana que ainda está por começar e nós acreditamos que ela vai dar início quando o povo de Israel fizer o acordo de paz com o anticristo. Então, quando o povo de Israel aceitar um acordo de paz com o Messias dele, né, eles vão levantar um Messias falso, e ele vai fazer um acordo de paz. E a partir desse momento começa então a última semana de Daniel. E essa semana de 7 anos terá divisão, uma divisão no meio, 3 anos e meio e mais 3 anos e meio, porque até os 3 primeiros anos e meio, o anticristo vai procurar cumprir, ou vai cumprir todas as promessas de paz que ele fez para Israel. Mas a partir da segunda metade, né, até o final, ele vai acabar com todas as promessas que ele fez e vai apostatar, né, do Deus Todo-Poderoso e, enfim, vai virar algo terrível para quem estiver vivendo ainda nessa terra. Ok, pessoal? Então, só aí para a gente dar uma pequena ilustrada sobre o que é essas 70 semanas de Daniel, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. E então, pois ainda vem, né, o povo ainda vê, alguns estudiosos ainda veem um cumprimento parcial pelo estabelecimento do Estado moderno de Israel em 1948. Sendo assim, nesse âmbito, a profecia terá finalmente seu cumprimento no reino milenial, né? Então, ou seja, aquilo que nós falamos já desde o início, essa profecia desse anjo terá o seu cumprimento, né, as 70 semanas no total, terá o seu cumprimento quando, ao final da grande tribulação dos últimos 7 anos, Jesus voltar com seus anjos na guerra do Armagedon e destruir ali todas as nações que estarão contra Israel e prender o Satanás, vai prender o diabo, vai prender Satanás, e a partir desse momento ele começa o reinado de 1000 anos. Então, ao final da profecia que foi dada a Daniel, das 70 semanas, começará o reino milenial com Cristo. Ok? Bom, duas reuniões importantes na terra de Israel. A primeira diz respeito ao sentimento de volta ao lar que tiveram todos os israelitas dispersos pelas nações. E esse sentimento se tornou forte com o movimento sionista, iniciado em 1897. Tá, pessoal? Então, perdão, no início da aula eu falei que era provavelmente 1844, não é? Então, corrigindo aí. Então, esse movimento sionista começou em 1897, tá? Por Theodor Herzl. Então, o que é o sionismo, esse movimento sionista? O sionismo foi a principal força por trás da criação do Estado de Israel, idealizado e divulgado pelo jornalista e escritor austro-húngaro Theodor Herzl. Esse movimento político defendia o direito dos judeus de terem sua pátria na região que a Bíblia chamou de Terra de Israel. Então, pouco a pouco, sistematicamente, o povo começou a voltar para Israel. E isso não era simplesmente o sentimento de um homem, né, como foi de Theodor Herzl, ou de um povo, e sim foi o que? Um impulso
do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, na mente e no coração de cada israelita, de cada judeu que estava vivendo em outra nação, que estava disperso, para cumprimento da palavra de Deus, tá? Então, Jeremias 24:6, Ezequiel 36, nós já lemos, ok, pessoal? Bom, então isso começou em 1897. Aí, quando foi em 1948, Israel já estava bem instalado na Palestina, né? Muitos já tinham voltado para a Palestina. E a sua proclamação pela ONU como Estado foi o quê? O ponto máximo, né? Foi o clímax da efetivação da promessa divina quanto ao retorno de Israel para a terra prometida. Ok, pessoal? Então, o movimento sionista, né, que foi tudo que deu forças para Israel voltar, começou em 1897. Bom, e a segunda, né, a segunda reunião importante acontecerá no futuro próximo, por ocasião da angústia de Jacó, né, também conhecida como a Grande Tribulação. Está Apocalipse 16, 12 a 21. O sexto anjo derramou a taça dele sobre o grande rio Eufrates, e ele secou. E de modo que os reis que vinham do Oriente pudessem marchar com seus exércitos para o Ocidente sem impedimento. Então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do seu falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a sapos. E estes são espíritos de demônios operadores de milagres. E eles combinaram reunir-se com todos os governantes do mundo para a batalha contra o Senhor, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Tome nota: eu virei tão inesperadamente como um ladrão. Felizes todos aqueles que estão me esperando, que mantêm os seus mantos de prontidão e não precisam andar nus para não ficarem envergonhados. E eles juntaram todos os exércitos do mundo perto de um lugar chamado em hebraico Armagedon. O sétimo anjo derramou a taça dele no ar, e do trono do templo veio um poderoso clamor dizendo: Está terminado. E então houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto de intensidade sem precedentes na história do mundo. Olha só, pessoal, vai haver um terremoto que nunca houve jamais no mundo. E a grande cidade partiu-se em 3 pedaços. Você vê, vai partir a terra. E as cidades ao redor do mundo caíram em montões de ruínas. E assim, todos os pecados da grande Babilônia foram lembrados por Deus. E ela foi castigada até a última gota do cálice de vinho do furor da sua ira. As ilhas desapareceram e as montanhas sumiram. Veja só. E houve uma incrível tempestade de pedras caídas do céu. Pedras de granizo do peso de 35 quilos caíram do céu em cima das pessoas. E eles blasfemavam contra Deus por causa da terrível chuva de pedras. Pessoal, nós ainda vamos ver mais para frente um pouco sobre os 7 selos, sobre as 7 trombetas e, enfim, nós vamos ver que coisas terríveis irão acontecer nesse período da grande tribulação, né? Nesse período que vai ser a última semana da profecia de Daniel das 70 semanas, vai acontecer coisas terríveis, aonde o anticristo estará reinando, né? Então aqui essa segunda reunião vai acontecer por causa dessa grande tribulação que ocorrerá. Então esse evento será terrível para Israel,
e estará mobilizado para a grande batalha do Armagedon. Porque, na verdade, como nós lemos ali, as nações, através dos espíritos enganadores, irão se juntar para batalhar contra o povo de Israel. Então, o povo de Israel, eles vão se juntar mais uma vez, né? Mais uma vez vão se juntar, porque vai estar todas as nações contra ele, só que serão inclusive acurralados, né? Encurralados. E aí, os governantes da terra estarão reunidos com seus exércitos e armas destrutivas para o maior combate já registrado no cenário da história humana, né? Ou seja, o mundo contra Israel. E talvez possa até ser uma terceira guerra mundial. Haja vista que, se acontecer pelo domínio do próprio homem, não sobrará ninguém, nem que seja para contar história, devido à evolução científica e tecnológica. Mas nesse dia, Cristo assumirá o comando e lutará por Israel. Então, ou seja, Cristo não vai deixar, né, Israel ser destruída, devido ser um povo escolhido, devido às promessas que foram feitas. Ok, pessoal? Então Israel vai passar por maus bocados, vai, mas Cristo vai interceder, vai lutar por eles, como sempre fez, né? Todas as lutas aí. Ah, pessoal, vamos estar encerrando por aqui. Aí na próxima aula nós continuamos, né, a lição número 9 e finalizamos ela, tá? Porque senão vai estender ainda muito aí. E é uma lição, como eu falei, que não é fácil, torna-se cansativa. Por hoje, então, acho que nós já aprendemos aí um pouco mais sobre o que é o relógio escatológico. Espero que tenha, pelo menos essa parte, ficado bem esclarecida para vocês, que o relógio escatológico é Israel, né? Sempre que nós quisermos ter noção do tempo das coisas que ainda estão por vir, vamos enxergar Israel. Vamos ver o que está acontecendo nos dias de hoje com Israel, o que está acontecendo com o povo de Israel, quais são os tratados de paz que estão surgindo, quem é o Messias, o falso Messias que está se levantando em Israel. Né? Tudo isso nós temos que ficar de olho, porque Jesus falou em Lucas 21, quando a figueira estiver brotando, perto está o verão. Né? Então, quando todas essas coisas estiverem acontecendo com Israel, então está perto também a volta de Jesus. Ok, pessoal? E uma das coisas que eu sempre falo, já falei para muitas pessoas e continuo falando, é o anticristo, ele vai assumir o reinado dele, né, a governança dele, quando o templo estiver reconstruído, tá ok? Então, o anticristo, ele vai reinar no templo, porque ele vai ser o falso Messias. Então, para ele reinar, para ele assinar os acordos de paz e fazer tudo o que ele tem que fazer, o terceiro templo, de Israel tem que estar construído. Então, tem até inclusive quem já leu a respeito, quem já viu a respeito, tem um site chamado Instituto do Templo. Né? E no Instituto do Templo é o local onde já está tudo preparado. Os utensílios estão preparados, os sacerdotes estão preparados, as roupas sacerdotais estão preparadas. Já tem todos os utensílios para, quando reconstruir o templo, fazer tudo de acordo como era na época de Salomão, quando foi construído o primeiro templo. Todas aquelas regras e ordenanças que Deus deu de como era para ser o templo, hoje está tudo já pronto. Só falta o quê? Só falta eles reconquistarem, né, o espaço ali, a terra ali do templo do monte, para eles reconstruírem o templo lá, que hoje ainda os palestinos ocupam, né? Por isso que ainda não foi reconstruído. Mas quando houver um acordo de paz, eles conseguirem reconstruir o terceiro templo, vocês podem ter certeza que o reinado do anticristo vai estar muito próximo, né? Quase que de imediato, e o retorno de Jesus também. Ok, pessoal? Bom, quem
Quem gostou da aula aí, né, deixa o seu joinha, não esquece, compartilha com outras pessoas. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para que você sempre seja avisado quando eu postar uma aula nova, né? E sempre eu posto as aulas todas as segundas-feiras, a partir das 18 horas, a aula é postada, ok? Uma aula por semana. Pessoal, vamos estar orando para encerrar? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por essa aula, muito obrigado, Pai, pelas palavras que o Senhor colocou em nossa mente, nosso coração, que realmente nós possamos entendê-las, ó Pai, que o Senhor nos dê discernimento através do Teu Santo Espírito e que principalmente, Senhor, nós possamos entender que o Senhor voltará, que o Senhor resgatará a tua igreja aqui na terra, Pai. E todos aqueles que clamarem pelo teu nome, Senhor, todos aqueles que confiarem em ti, ó Pai, como Senhor e Salvador das nossas vidas, todos aqueles que se arrependerem verdadeiramente de seus pecados, serão salvos, ó Pai, serão arrebatados. E não passaremos por essa grande tribulação, Senhor. Nós cremos nisso, ó Pai, porque Tu és um Deus de misericórdia, Tu és um Deus de graça, Tu és um Deus de amor e de perdão, ó Pai. Nós confiamos em Ti, nossas vidas, nossa família e tudo que está ao nosso redor. Abençoa mais uma semana de vida. Livra-nos, Senhor. Continua nos livrando de todo o mal, Senhor. Toda seta, dardo inflamada do inimigo contra nossas vidas. Todas as doenças, todas as enfermidades, ó Pai, que estão assolando este mundo, Senhor. Todo roubo, assalto, furto, ó Pai. Tudo de ruim, toda armadilha, Senhor, que nós possamos cair. Nos protege e nos guarda, Senhor. É que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham uma ótima semana na presença do Senhor. E se o Senhor permitir, estaremos aqui na semana que vem, ok? Um grande abraço a todos.